Olá! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais essa live, a nossa 8ª live dessa jornada. Eu sou a Anita Parisi, sou coach, mentora para coaches, e hoje eu venho falar com você sobre um tema que é Ninguém Liga Pra Você. Polêmica, tô muito polêmica hoje. Então vamos lá. Eu ajudo coaches a fazer R$3.000 em apenas 4 horas. Se você é coach e ainda não sabe fazer esse valor, fica comigo nessa jornada que você vai aprender a fazer R$3.000 em apenas 4 horas. Convido você a participar no dia 14 de fevereiro, às 8 horas da noite, da minha Masterclass no YouTube, para você ficar comigo e aprender os 10 passos para montar a sua primeira turma, seu primeiro grupo de desenvolvimento de pessoas para você fazer os R$3.000 em 4 horas. Então fica comigo nessa jornada, aproveita muito essa live, já coloca aí na sua agenda do celular no dia 14 de fevereiro, às 8 horas da noite, aulão lá no YouTube. Então já entra lá no YouTube, já se inscreve, já clica no sininho para você participar dessa Masterclass. Então vamos lá. Bora lá para mais essa live. Vamos clicar aqui no aviãozinho. Rafael, Ariane, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos clicar aqui no aviãozinho, convidar a galera para participar dessa live, que tá só começando. Vamos ajudar a convidar todo mundo para participar dessa live tão gostosa. Então vamos lá. Clicando aqui, convidando todo mundo. Bora lá. Então vamos lá, vamos começar com esse tema. Você que me assiste no gravado, seja bem-vindo. Deixa aqui o seu comentário na descrição e fala pra mim como que esse conteúdo te ajudou. No final, você escreve pra mim, tá bom? Que eu quero saber. Então, vamos lá. Você que é coach e ainda não ganha um salário confortável de um coach, você e outros profissionais, você percebe, né, que às vezes tem outros profissionais que trabalham também como coach, tá ganhando mais do que você sente que você poderia ganhar mais? Você estudou, você aprendeu, você se dedica, mas ainda não consegue ganhar, não consegue viver de coach? O que será que está acontecendo com você, tá? Então vamos lá, vamos entender um pouco mais sobre isso. Será que você estuda bastante, você se dedica, você faz curso, você lê vários livros, né? Sobre o seu assunto, sobre o seu nicho, sobre a sua área de atuação, mas você ainda não consegue ganhar como um coach deveria ganhar? Sabe por quê? Você sabe por que que você ainda não consegue ganhar como coach? Antes de responder essa pergunta, eu quero te fazer uma outra pergunta, porque coach é muito bom em pergunta, né? São perguntas profundas que geram muito conhecimento, autoconhecimento interno. Então vamos lá. Próxima pergunta que eu quero fazer para você. Quem são as pessoas mais importantes da sua vida? Quando vier para minha live, já vem com papel e caneta na mão, porque aqui é um lugar para você aprender e colocar em prática. Então anota os seus insights, anota as tarefas. No final dessa live tem tarefa para você entrar em ação e já ver resultado, porque eu quero que no final dessa jornada você tenha resultado e volte aqui para contar para mim qual foi o resultado que você teve com os meus conteúdos, tá? Então coloca aí, escreve aí. Quais são as pessoas mais importantes da sua vida? Comece escrevendo agora, nesse momento. Bom, dei um tempinho aqui, uma pausa, né, para você conseguir escrever. Então vamos lá.
Você colocou quantas pessoas nessa lista? Quantas pessoas são importantes para você? E aí, o que eu quero perguntar para você nesse momento? Se além dessas pessoas que você colocou nessa lista que são importantes para você, se você se incluiu nessa lista, você colocou o seu nome? Você lembrou de você? Você colocou em qual posição ou você nem lembrou que você poderia escolher você? Tem muitas pessoas, quando eu passo esse exercício, que parece um exercício simples, elas não têm consciência do quanto elas estão se excluindo. Elas estão se deixando de lado. Colocam todo mundo na frente, colocam os outros, os afazeres, os pedidos, as solicitações, mas se esquecem de se colocar em primeiro lugar, esquecem de se colocar numa lista de prioridade, de olhar para si e fazer as coisas que querem para si. Então, hoje nós vamos entender por que você não está ainda conseguindo ter sucesso profissional. Porque você ainda não está focada, você ainda não está priorizando aquilo que também é importante para você. Então, muitas vezes, o que acontece? Principalmente a mulher, né? Ela vai se deixando de lado. Ela vai aceitando as solicitações da família, a solicitação dos amigos, dos filhos, do marido, e ela se deixa para depois. Ela deixa para fazer as coisas que ela gostaria de fazer, a profissão, né? Fazer um planejamento, traçar uma estratégia e ir para o campo de batalha para de fato alcançar esse objetivo. Então, a live de hoje é para trazer à tona essa questão, porque se você ainda não conseguiu colocar em prática aquilo que você já sabe, aquilo que você já estudou, que você está cansada de entender, e aí de repente você olha, tem uma pessoa que sabe menos que você, que estudou menos que você conhece, e você sabe que sabe menos que você, mas ela tá ganhando mais dinheiro do que você. Por quê? Porque essa pessoa, ela se prioriza e ela entra em ação. Então vamos lá. Vamos lá. Então, agora, se você acha, né, que você deve continuar colocando as outras pessoas na frente, tem pessoa que não consegue sair desse círculo vicioso, né? Não consegue, entre aspas, por quê? Porque acha que existem alguns benefícios que são importantes, que ainda faz bem, porque ainda não enxergou todo o restante, né? Todo o mal que esse comportamento está causando. Então a pessoa ainda fica um tempo agarrada nesse comportamento de colocar os outros na frente, fazer para os outros primeiro e se deixar de lado, se deixar para trás ou nem se incluir em uma lista de pessoas mais importantes para a sua própria vida. E quando a pessoa tá agarrada, né, nesse ciclo vicioso, ela tem tempo para acordar e sair desse ciclo. Mas tudo vai depender da escolha. Então essa é uma escolha. O que você escolhe nesse momento? Você escolhe continuar nesse ciclo vicioso, colocando as pessoas na frente, deixando que as suas prioridades para depois, ou você escolhe nesse momento dar um passo para o próximo nível. Trava-língua aqui, né? Se você quer dar um próximo passo para o próximo nível, essa live é para você. Agora, se você acha que você pode ainda, que a família é mais importante, que os filhos são mais importantes, essa live não é para você. E tem uma coisa muito interessante, né? Quando a gente fala de filhos, né, ser mais importante, a família ser mais importante,
E aí eu chego aqui e falo que não é, as pessoas assustam, a mulherada assusta. Por quê? Porque essa é uma crença muito enraizada na nossa sociedade. E a gente acha um absurdo, né, pensar que um filho não é mais importante. Mas pensa comigo, se você tiver mal, seu filho vai estar bem? Se você tiver mal, a sua família vai estar bem? Se você tiver mal, as pessoas que convivem com você, elas estarão bem convivendo com você mal? Não, né? Então é por isso que você é a pessoa-chave, é por isso que você é a pessoa mais importante. Porque se você se priorizar, se você colocar aquilo que você deseja para funcionar, entrar em ação, e você estiver bem com isso, se você estiver feliz com isso, todas as outras pessoas perto de você também estarão. Sua família, seu marido, seus filhos, seus amigos. Então, esse é o ponto, né? Quando a gente começa a entender isso. Então, de fato, não é os nossos filhos, é a nossa família, o nosso marido que é mais importante, mas sou eu. Porque a partir do momento que eu estiver bem, tudo à minha volta vai estar bem também, né? Melhor ainda. Então, vamos lá. Próximo passo. Agora, né? Se você quer entender mais, né, sobre isso, se você quer dar um salto na sua carreira, começar entendendo que as pessoas que são mais importantes na sua vida vão depender muito também da sua felicidade, né, do seu bem-estar. Isso é muito interessante quando a gente começa a entender. Então, as pessoas, olha essa frase, eu deixei aqui gravada para falar com vocês, porque ela é um despertar muito grande. As pessoas fazem conosco o que nós acreditamos que somos. Olha só que incrível essa frase. Presta atenção aqui. As pessoas fazem conosco e nos enxergam da forma como nós acreditamos que nós somos. Então comece a pensar como as pessoas estão te tratando, como as pessoas estão te enxergando, porque é isso que você pensa sobre você. Olha, é forte, né? Boa noite, Pá, tudo bem? É forte. Essa frase é muito forte. Vou repetir aqui. As pessoas fazem e pensam sobre você o que você pensa que você é. Então, se você pensa que você é uma pessoa forte, corajosa, decidida, convicção, é assim que as pessoas vão te enxergar. Agora, se você pensa que você é uma pessoa fraca, fracassada, que não tem sucesso, que não consegue atingir um próximo nível de carreira, ter sucesso profissional, é assim que as pessoas vão te enxergar e tratar você. Olha que interessante, né? Então, quando as pessoas começam a nos tratar de alguma forma que nós não gostamos, para pensar o que você pensa sobre você. Qual é o espelhamento que você está fazendo para que as pessoas te tratem assim, para que as pessoas falem com você da forma como elas falam com você. Então preste atenção nisso. É um espelhamento. O que você pensa sobre você é a forma como as pessoas te enxergam e elas te tratam. Certo? Então, quando nós começamos a entender que é tudo sobre nós, as coisas mudam completamente. A gente para de se vitimizar, a gente para de achar que o problema é com o outro, a gente para de reclamar dos outros, das situações, e a gente começa a olhar para dentro, para nós. E aí tudo muda. A carreira anda, a prosperidade financeira chega, a abundância, tudo começa a movimentar, porque esse é o nosso natural. Quando nós não temos prosperidade e abundância, é porque nós não estamos agindo naturalmente. Nós estamos bloqueando, nós estamos interrompendo esse fluxo natural.
Então, se você ainda não conseguiu atingir R$ 3.000 em 4 horas, você ainda não consegue ter um salário, um valor, né? Que não é nem, depende, né? Coach também pode ter salário porque ele já é uma profissão contratada até por CLT, né? Por algumas grandes empresas, sim. Então, sim, você também pode ter um salário como coach muito bem pago. E você pode ganhar como empreendedor, como autônoma, como profissional liberal de coach e ganhar muito bem. Então, se você ainda não ganha, se você ainda não sabe fazer esse valor, é porque você está indo contra o fluxo natural. Se você estudou, se você se dedica, se você aprende, se você lê sobre o assunto, tem algo que não está funcionando, tem algo que não está fluindo. Por que o financeiro ainda não funcionou? Percebe? Então a gente começa a olhar para o lado de dentro. Por que o tema é ninguém liga para você? Porque se você parar de priorizar os outros e começar a olhar para você, todos os outros vão se virar. Se você ficar 2 meses em coma, ninguém vai morrer porque você está em coma. A vida vai continuar. As crianças vão dar um jeito de ir para a escola, o marido vai se virar, as coisas continuam. A vida vai continuar, nada vai parar se você parar de fazer alguma coisa. Percebe? A vida continua. Então as pessoas falam assim, né? Eu ouço muito isso de cliente ainda que está em um nível de início, né? Começando a despertar, a se conhecer, e aí a pessoa fala assim: ah, mas eles dependem muito de mim, minha família depende muito de mim, mais eles dependem de mim do que eu deles. Será? Será que depende tanto assim? Eu vou falar para você, não depende. Não depende. Porque o dia que você não fizer, eles vão dar um jeito de fazer. E aí você tá deixando de fazer por você, achando que tá fazendo o melhor para você e para eles. Enquanto você está faltando com a sua própria essência, com você mesmo. E se você não estiver bem, a sua família também não tá bem. Por isso que é importante a gente entender o que eu quero de verdade. O que eu busco para mim? O que eu quero ser como profissional? O que eu quero encontrar na minha vida profissional? Como mulher profissional. Nós somos mulheres multifacetadas, né? Nós fazemos muitas coisas, nós conhecemos muitas coisas. Mas hoje eu tô aqui falando da parte profissional. Qual é o sucesso que você quer atingir? Eu sei que você quer alguma coisa grande. Porque você que trabalha com desenvolvimento de pessoas, você quer fazer uma transformação gigante. E não é só em pessoas, é mudar de alguma forma o mundo, é plantar a sua semente. E tem pessoas que têm medo de falar isso, que quer ser grande, que tem um propósito de vida. Porque isso assusta tanto, tanto, que a pessoa não tem coragem de falar. Acha que é devaneio, que é uma besteira, que imagina eu pensar algo tão grande assim. Quem sou eu para pensar algo tão grande? A autoestima, às vezes, ela tá tão baixa, ela tá tão pequena, a pessoa se colocou tão em último lugar ou nem se colocou, que ela não consegue nem falar o que ela quer. Ela fala que ela não sabe, porque ela não consegue expressar o que ela quer, de verdade, porque é muito grande. E daí assusta, dá medo, né? Então vamos lá. O que mais que eu trouxe para falar com vocês? Faz sentido, vocês que estão aqui comigo? Tá fazendo sentido isso que eu tô falando aqui com vocês? Minhas mentoradas hoje, elas nem vieram, porque ontem foi uma delícia a nossa mentoria. Foi uma delícia, foi profundo. Nós fizemos a nossa sessão de crenças ontem em grupo
E foi incrível o resultado. Oi, Pati, tô falando aqui de vocês. Chama as meninas, cadê as meninas? Deusas lindas, mentoradas. Tô falando que foi pauleira ontem a mentoria, que tá todo mundo correndo de mim hoje, né? Aqui da live. Então vamos lá, 2 Patis aqui, muito bom. Bom, vamos lá. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, deixa eu ver o que vocês estão escrevendo pra mim. Esse jeito, né? Esse jeito de gostar, de priorizar a família, é uma forma incongruente, é uma incongruência interna. É um significado que nós damos errado para o que é amor à família, amor ao próximo. E aí, o que acontece, né? As pessoas começam a julgar, a cobrar. E aí fala assim, nossa, mas eu faço tanto por vocês e vocês não fazem nada por mim. Então, essa incongruência interna, né, sobre o amor, isso não é amor, né? Isso é cobrança, isso é julgamento. Eu tô fazendo para ter algo em troca, explicitamente, né? A gente sempre vai fazer por algo em troca, sempre. Isso é natural do ser humano, tá? Não tem problema nenhum nisso. Agora, quando nós fazemos já com tom de cobrança, com julgamento, já esperando que o outro faça, não funciona. Porque não é assim esse jogo, né? Esse não é o jogo do amor, da conexão, não é esse. O jogo do amor e da conexão, ele vem quando nós nos interessamos de verdade pelo outro. Quando a gente se coloca ali à disposição de uma forma inteira. Mas sem ficar pensando que, eu tô fazendo para ser cuidada, eu tô fazendo porque eu quero que faça igualzinho para mim. Não é assim. Não é assim que volta, né? Então, essa forma de buscar essa conexão, esse amor, esse retorno, ele é errado. E aí, quando você não tem resultado na sua vida profissional e financeira, é porque o que você faz em uma coisa, você faz em todas as outras. Se você faz isso com a sua família, com seus filhos, você está fazendo isso profissionalmente também. Você está achando que você vai trabalhar e que no seu ambiente de trabalho as pessoas vão retornar da mesma forma que você se entrega. Então começa a perceber aonde está a incongruência. Você não vai conseguir ganhar dinheiro assim. Você não vai conseguir vender dessa forma. Você não vai conseguir ter tranquilidade no seu trabalho assim. Porque não é assim que funciona. Quando nós estamos nesse padrão, quando nós estamos nesse contexto, nós estamos num nível vibratório muito baixo. E não é esse o nível vibratório do dinheiro. Então não funciona. O sucesso, a carreira, ela não funciona nesse padrão de vibração. É outro nível, né? É um nível que flui, é um nível de amor, de felicidade, é uma vibração mais elevada. Então é muito interessante quando a gente começa a entender isso, né? E aí, quando a gente pensa nos casos de sucesso, né, de algumas pessoas, né, o que elas fizeram, o que elas fazem para ter tanto sucesso? O que as pessoas de sucesso, como que elas prosperam financeiramente? O que elas fizeram, né? O que a gente observa? E é uma coisa que eu trouxe muito legal aqui para vocês hoje. Sabe o Rick Chester? Rick Chester é aquele cara da água, da garrafinha de água. Ele era pedreiro e ele começou a vender água na praia, garrafinha de água na praia.
E aí ele começou a ler uns livros sobre empreendedorismo e tal. E quando ele vendia água, ele começou a falar sobre isso, sobre o que ele estava aprendendo sobre empreendedorismo. Sabe, é aquele cara que fala pega a visão, né? Então, assim, essas pessoas que começam do zero, do nada, que não tinha nada, hoje ele é um palestrante muito bem pago. Se você colocar lá no Google, né, Rick Chester, você vai ver lá uma foto dele como empresário hoje, palestrante. O cara começou do nada, do zero. O que ele fez? Ele entrou em ação. Ele não ficou reclamando. Ele não ficou se lamentando. Ele não ficou jogando a culpa no país, no presidente, na família, nos filhos, no marido que não apoia, na esposa que não apoia. Não. Ele foi lá, comprou algumas garrafinhas de água e começou a vender. Aí ele pegou o dinheiro, comprou mais água e começou a vender. E aí ele começou a falar. Ele começou a falar, pega a visão. E ele foi fazendo, ele foi experimentando. E ele teve integridade. O que é integridade? Ele foi verdadeiro. Ele falava do jeito dele, as coisas que ele tinha aprendido. Então todo mundo tem essa integridade, esse jeito de falar, esse jeito de explicar sobre aquilo que aprendeu. Você pode ler os mesmos livros e aprender as mesmas coisas que o Rick Chester aprendeu, mas é o seu jeito que vai se conectar com o seu público. É a forma como você se coloca. Só que se você não se posicionar, se você não entrar em ação, não tem resultado. A diferença é essa. A diferença é que ele foi lá e fez. Enquanto muitas pessoas estão o quê? Priorizando e colocando na frente outras pessoas e deixando o seu sonho, a sua vontade de lado. E não faz, e não vai, e não faz, e não coloca em ação, e não entra em ação. Então, quando eu lembro, né, dessas histórias de sucesso, hoje a hora que eu estava aqui montando, né, o material, lembrando de algumas coisas, né, para falar para vocês, eu lembrei, deixa eu falar oi pro pessoal antes, o Beni, Paty Cidinha, Paty falando aqui, ó, é sobre encantar o cliente na venda, é gostoso, né, quando você fala sobre o que você sabe. É gostoso quando a gente fala sobre um assunto que a gente tem prazer em falar. E é assim que flui, mas a gente precisa o quê? Falar, né? É falando, é fazendo, é se comunicando, é se expressando, é assim que funciona. Então hoje quando eu estava montando o material aqui para vocês, eu comecei a lembrar da minha própria história. A minha mãe, ela era faxineira. Ela parou de fazer faxina porque ela teve, quando ela era criança, ela morava em fazendas, em sítios, assim, né, com os meus avós que trabalhavam na lavoura, e morava em casa de barro, né, em casa muito simples. E aí, nessas casas, o que tem? O bicho barbeiro. É um bichinho que ele pica, e aí, aonde ele pica ali, que ele faz onde ele pica, né, que faz uma feridinha, ele faz cocô em cima. E aí nessas fezes tem ele coloca ali, né, os ovinhos e a pessoa, se ela coçar, ela se contamina. Então a minha mãe, ela só parou de trabalhar porque a doença de Chagas se manifestou no intestino dela na época. E aí ela passou por várias cirurgias, quase morreu, e aí ela parou de trabalhar. Meu pai, ele trabalhava na indústria, ele era planador, ele trabalhava na máquina. Ele fazia peças para máquinas grandes, trabalhava numa indústria. Então, eu venho de uma família muito simples, né? Que minha mãe tinha quarta série, né? Que naquela época eles chamavam de quarta série, meu pai também. Então, eles sabiam muito pouco, assim, escrever o nome, consegue ler, né? Foram alfabetizados, mas num nível muito pouco, né? De conhecimento, assim, de estudo.
Só que eles sempre me incentivaram a estudar. Mas ninguém da família ali mais próxima, ninguém ainda tinha faculdade. E eu sempre sonhei, eu sempre acreditei que eu iria fazer a minha faculdade. Mas o que, que eu achava, né? O que, que eu imaginava naquela época, eu era bem novinha? Que eu ia fazer uma faculdade pública que não precisava pagar. Só que quando eu cresci, né? E eu descobri que eu ia escolher o curso que eu queria fazer. Então, na cidade que eu morava, tem uma faculdade excelente, maravilhosa, uma das melhores, né, de agronomia, de veterinária, mas não tinha as áreas que eu queria fazer. Então, para eu fazer uma faculdade pública, federal, alguma coisa assim, eu teria que morar em outra cidade. E aí ia ter o quê? Custo, né? Então, com 16 anos, o que que eu fiz? Eu fui trabalhar. Por quê? Porque eu queria ter o meu dinheiro para sair no final de semana. Porque eu ainda tinha 16, ainda ia prestar vestibular depois, né? Então a primeira coisa que eu pensei, eu vou trabalhar, eu vou ter o meu dinheiro, né, para eu poder sair no final de semana, né, poder fazer as coisas que eu queria fazer, comprar roupa. E aí eu consegui um trabalho e fui trabalhar. Aí eu consegui um cursinho, tinha um cursinho muito bom na época, que era gratuito, um vereador que na época lá fez um mutirão com os amigos e reuniu vários professores e eu fui para esse cursinho, eu e meu marido, que na época a gente já namorava. E aí ele passou, ele prestou antes de mim, né, 6 meses e foi morar fora, foi muito difícil, né, porque ele também vem, né, de uma família que também é assim, muito simples, sem estudo, e ele foi fazer a faculdade dele. E eu, né, continuei, prestei vestibular e fui estudar, fazer faculdade numa faculdade privada, paga, porque era o curso que eu queria fazer, que eu encontrei, que foi administração de empresas na época. Eu ia fazer psicologia, mas eu me apaixonei por desenvolvimento de pessoas dentro da empresa, então eu decidi que eu ia fazer administração de empresas para entender como funciona uma empresa, para trabalhar os funcionários dentro das empresas. E foi por isso que eu comecei e até hoje sou apaixonada por isso e fez todo sentido na minha vida até hoje. E aí eu fui lá e paguei e fiz a minha faculdade, né? E depois disso eu continuei todos os meus estudos, fiz 2 pós-graduação, fiz as minhas formações em coaching, as especializações, enfim, né? É a gente dar continuidade. O importante é que quando a gente olha, né, para aquilo que a gente quer, a gente dá o primeiro passo e se prioriza. Por isso que é importante se priorizar, olhar primeiro para nós. Porque ninguém tá nem aí para você. Se você ficar 2 meses fora, as pessoas vão se virar, sua família vai se virar, seu marido, seus filhos, sua esposa. As pessoas vão dar continuidade na vida, né? Quando a gente vai num enterro de alguém, é triste, é doloroso, a gente perde uma pessoa amada, mas a nossa vida continua. Só que algumas pessoas não se dão conta disso e elas começam a parar de se priorizar, achando que precisa fazer mais pelos outros do que para si próprio. E aí a carreira não anda, a vida não anda. A pessoa não consegue ter sucesso profissional, porque ela fica fazendo para os outros e para de olhar para si. Então é importante a gente trazer à tona esse assunto, né? E falar sobre isso. E prestar atenção. Será que eu estou me deixando de lado? Será que eu não estou priorizando aquilo que eu deveria priorizar? O que eu tenho feito? O que eu tenho colocado de ação antes de colocar o que de fato é importante, necessário, que vai me deixar mais próxima do meu objetivo? Esse é o ponto, isso é alinhamento. Quando você sabe e declara o que você quer e você começa a olhar para as suas ações de forma alinhada com esse objetivo e começa a caminhar, as coisas vão acontecer. Não tem como não acontecer. Se você entra em ação, você dá o primeiro passo,
vai acontecer, o seu desejo ele vai se realizar. E às vezes muitas pessoas travam exatamente nesse ponto, porque tá com tanto medo de realizar algo grande que a hora que percebe que tá começando a funcionar, para, volta, desiste, empaca de novo. Isso é muito interessante, tá? Então, se você acha que você não pode, que você precisa fazer para os outros primeiro, minha família em primeiro lugar, saiba que eles viverão sem você, né? Que eles ficarão muito mais felizes, completos, se eles souberem que você também está bem, sentindo que você está bem, que você está realizada. É outro nível de família, é outro nível de relacionamento, né? A cobrança, o julgamento, a vitimização, chantagem emocional, né? Mãe tem muito disso, né? De fazer chantagem emocional. Ah, eu carreguei você 9 meses na minha barriga e você faz isso comigo, né? E fica procurando pelo em ovo. Mãe é cheio de fazer isso, né? Fica procurando pelo em ovo, procurando problema para justificar por que ainda não fez, não foi lá, não realizou, não entrou em ação, não deu o primeiro passo, né? Então, mães são campeãs nisso. Então, quando você se tornar grande, você se vê grande, você olha para você e se enxerga como grande, as pessoas à sua volta também vão te enxergar grande. Lembra que eu fiz? A forma como você se enxerga, como você pensa sobre você e você se trata é a forma como as pessoas te enxergam, como as pessoas pensam e como as pessoas te tratam. Então, o dia que você se enxergar grande, é assim que as pessoas vão te enxergar também, né? Quando você se priorizar, as pessoas vão valorizar você. Elas vão dar valor ao tempo que você tiver com elas. Olha como é diferente, olha como a gente olha por um outro paradigma, né? Então, gente feliz gosta de pessoas felizes. Quem é feliz e gosta de estar com uma pessoa chata, mal-humorada, melancólica? Pessoa feliz anda com pessoa feliz. Então, que tipo de pessoa você quer conviver? Que tipo de pessoa, como você se trata e quais são as pessoas que estão à sua volta, né? Então, comece a perceber isso, comece a prestar atenção. Que mais? Ninguém quer uma mãe deprimida, né? Uma mãe triste, infeliz, filho nenhum quer. Tem uma frase que é muito usada, que é assim, ó: mãe calma, filho calmo. Mãe feliz, filho feliz. Porque a conexão da mãe com o filho é muito grande. Mãe tem um elo muito grande de conexão, principalmente quando eles são pequenininhos. Então, nenhum filho quer ver uma mãe triste. A minha filha tem 3 anos. Quando ela percebe que eu tô triste, cabisbaixa, ela vem pertinho e fala assim: mãe, e ela faz uma carinha de triste, porque tem empatia ali, né? Mãe, você tá triste? O que aconteceu, mãe? Não fica assim, não. Então, filho nenhum quer, né? Uma mãe triste, uma mãe deprimida, infeliz, chata, cobrando, pegando no pé. A gente quer uma vida mais leve, mais saudável, mais feliz, né? Os filhos querem, né, a gente assim. Então agora, né, quase no final aqui da live, eu gosto sempre de passar um exercício para vocês, porque eu quero de fato que vocês entrem em ação e comecem a ter resultado no negócio de vocês. Então, se você é coach, se você desenvolve pessoas, ainda não consegue fazer 3 mil reais em 4 horas, presta atenção aqui, hoje tem mais exercício, tá? Durante toda a jornada teve vários exercícios para você fazer, então se você ainda não está
no grupo VIP do WhatsApp, do Telegram, entra aqui, agora a hora que acabar essa live, você vai entrar lá na minha bio, vai clicar lá e você vai entrar no grupo. Pra quê? Porque lá no grupo você recebe mais informações e você recebe esses exercícios em PDF. Então você pode imprimir, fazer uma pastinha, escrever, então fica mais organizado, mais bonito. Então você já vai tendo ali praticamente um e-book só de ferramentas durante toda essa jornada, tá? Então entra lá no grupo que você já vai receber mais essa ferramenta de hoje para você fazer mais essa atividade, mais esse exercício para você se conhecer mais um pouco e entrar em ação e ter um resultado mais positivo e diferente do que você tem agora, tá? Então, o que eu quero que você faça, né? Você vai escrever quais são as pessoas que você quer atender. Qual é o perfil dessas pessoas? Quem que você quer atender? Então, você vai escrever quem é essa pessoa? Quem que eu quero atender? Quem são os clientes que eu quero atender? Você vai começar a descrever essa pessoa, como ela é, as coisas que ela gosta de fazer, quem são, quantos anos ela tem, se é homem, se é mulher, descreva essa pessoa. E depois que você descrever essa pessoa, você vai focar no problema dela. Qual é o problema que essa pessoa tem que você, com o seu trabalho, você vai ajudar a resolver? Então você vai começar a colocar lá quais são os problemas que essa pessoa tem. Faz uma lista, uma relação. Quanto mais você se conectar com essa pessoa, com esses problemas, você vai começar nesse momento a ter uma comunicação mais de conexão com o seu público, com essas pessoas que você quer atender, que você quer se conectar, que você quer que seja o seu cliente. Então, faça esse exercício. Os exercícios, quando eu trago as perguntas, eles são simples. Depois você começa a colocar no papel e você começa a perceber que não é tão simples assim. Que você de fato precisa parar um tempo para pensar, se dedicar. E são coisas que talvez você nunca tenha pensado. Você nunca parou para pensar, de repente, quem que você quer atender? Qual é o perfil da pessoa que você quer atender? E aí, às vezes eu vejo algumas pessoas reclamando dos próprios clientes, falando mal dos próprios clientes, e daí eu penso assim, mas poxa vida, a pessoa não gosta do que ela faz? Mas poxa vida, esse cliente não está ajudando essa pessoa a ganhar dinheiro, a prosperar, a fazer o trabalho dela que ela se propôs a fazer? E aí, sabe o que pode ser? Você pode amar a sua profissão, você pode amar o que você faz, você pode amar os estudos, os livros que você, os temas que você escolhe dentro da sua área para você trabalhar. Porém, de repente, você ainda não pensou no público que você vai atender. E aí isso gera uma incongruência interna. E a pessoa fica reclamando do próprio cliente. Então, não faça isso, não reclame do seu cliente. Se alinhe com quem você quer atender. Tenha alinhamento com isso. Porque você vai atender de uma forma mais leve, feliz, e o seu cliente também vai ficar muito mais satisfeito. Então faça esse exercício. Começa a focar em você, naquilo que interessa para você, do seu negócio, do seu projeto, da sua profissão, da sua carreira, do seu objetivo financeiro, da sua prosperidade financeira. É para isso que você precisa olhar se você ainda não tem esse olhar para você. Para de olhar para os outros. Ninguém liga para você. É você que tem que ligar para você, tá? Bom, dado o exercício, vamos para os recados finais aqui, né? Então eu costumo chamar as minhas mentoradas de deusas da transformação,
Porque nós estamos num movimento muito forte. Mulheres fortes, poderosas, se levantando de fato, colocando a sua profissão a serviço da humanidade. Isso é muito grande, isso é grandioso, isso é propósito. Então esse movimento não pode ser menos que deusas. Não teria outro nome para eu chamar as minhas mentoradas. Até porque nós somos filhas do Criador, então nós somos co-criadoras, nós também criamos a nossa realidade. Então nós somos deusas. Então esse é um movimento de mulheres muito poderosas que estão chegando, que estão se juntando nesse clã maravilhoso, nessa mentoria incrível de mulheres que estão prosperando financeiramente, estão sendo abundantes, estão voltando para a sua fonte, para a sua natureza, tá? Então venha fazer parte, eu quero convidar você para participar no dia 14 de fevereiro, às 8 horas da noite, no meu YouTube. Vai ser uma masterclass e lá eu vou passar para vocês 10 passos de uma forma muito prática, muito pontual, para você montar a sua primeira turma, o seu primeiro grupo de desenvolvimento de pessoas e fazer o seu primeiro 3K em 4 horas. E esse é o mínimo, tá? Você vai fazer mínimo R$3.000 em apenas 4 horas. Então eu espero você no dia 14 lá no meu YouTube. Então se você ainda não está lá no meu YouTube, acabando aqui a live, você já clica lá, entra lá, aqui na minha bio tem o link que já te joga direto lá. Então você se inscreve, clica no sininho para você receber as notificações de conteúdo que está indo lá para o YouTube e você já fica ligado, já coloca na agenda do seu celular no dia 14 de fevereiro às 8 horas da noite. A gente se vê na Masterclass, tá? E lá eu vou entregar muito mais ouro para vocês. E eu quero que vocês deixem aqui o comentário de vocês sobre quais foram os insights dessa live para você, o que você aprendeu, o que você vai colocar em prática, o que esse conteúdo de hoje está fazendo mudar na sua vida, qual é o resultado. Conta aqui para mim, que eu quero saber, compartilha comigo. Eu fico muito feliz em saber os resultados e é isso que me faz voltar aqui, trazer mais conteúdo importante, rico, ouro puro aqui para vocês, tá bom? Beijo para vocês, bom descanso, boa noite e a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.